Sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão. As atas das sessões anteriores estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, Geovan dos Santos, para que faça leitura de pareceres. Tá. Leitura de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei de número 35 de 2021, que institui penalidade de multa por descumprimento de medidas de enfrentamento em razão da pandemia de Covid-19 no município de Itaú de Minas, nas situações que especifica. Relator é o vereador Roberto Gonçalves Vieira. O projeto visa penalizar quem organiza e participa de eventos que causem aglomerações em plena pandemia da Covid-19, como a festa clandestina que tem sido organizadas em propriedades particulares de Itaú de Minas e que tem sido divulgada em diversas mídias, inclusive nas redes sociais. É uma forma de evitar que os participantes se exponham ao risco de contrair o coronavírus e difundir ainda mais a Covid-19 entre outras pessoas de seu convívio. Sou pela aprovação, é meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões em 4 de agosto de 2021, relator, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de número 35 de 2021, que institui penalidade de multa por descumprimento de medidas de enfrentamento em razão da pandemia da Covid-19 no município de Itaú de Minas, nas situações que especifica. A relatora é a vereadora Maria Helena Faria Fraga. Como muitas vezes é bastante difícil identificar os organizadores e participantes dessas festas clandestinas, a solução para inibir a realização delas é multar também os proprietários de imóveis que cederem suas propriedades para que elas aconteçam. Esta penalidade está prevista no decreto municipal. Pelo projeto, a promoção de eventos de massa, a autorização para que eles possam ser realizados ou não, controlar o tamanho desses eventos, serão consideradas infrações passíveis de multa e estabelece que donos de imóveis que cederem propriedades para eventos em massa também poderão ser multados, bem como os participantes presentes no evento. Ainda conforme a matéria, caso o proprietário não tenha a posse do imóvel e comprove essa situação por meio de documentação adequada, as sanções administrativas serão aplicadas ao possuidor do imóvel, ou seja, o inquilino. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões, em 4 de agosto de 2021, Maria Helena Faria Fraga, relatora. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de... Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Projeto de lei de número 36 de 2021, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Relatora é a vereadora Juliana Mater. A lei obriga as escolas públicas e privadas de educação infantil e básica a fazerem curso de capacitação dos professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros. Essa obrigação vale também para estabelecimento de recreação infantil. O objetivo do treinamento é possibilitar que os professores consigam agir em situações emergenciais enquanto a assistência médica especializada não for proporcionada. Para nós, mulheres, mães, e esse é um projeto que chega, lamentavelmente, com a perda de Lucas, mas chega também em favor da infância, da juventude brasileira, e que os educadores sairão ganhando, sendo treinados anualmente, para garantir maior segurança do aluno. É importante dizer que esse curso deverá ser ofertado a cada 2 anos e há penalidades para quem não cumprir a lei. No caso
dessa notificação do descumprimento, multa e até mesmo cassação do alvará ou responsabilização patrimonial. Mas a lei federal não previu os valores das multas, o que ora propomos também no projeto de lei a nível municipal. Nestes termos, sou pela aprovação da matéria. Salvo melhor juízo, sala das sessões em 11 de agosto de 2021. Relatora é a vereadora Juliana Matter. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei de número 38 de 2021, que altera dispositivos da Lei Municipal número 614 de 2006, que institui o programa de adoção de praças públicas e de esportes, de áreas de lazer e áreas verdes, e da outras providências. Relatora é a vereadora Juliana Matter. O projeto de lei, ora encaminhado, visa alterar alguns dispositivos da lei em vigor no que se refere à correção da linguagem e ampliação de sua abrangência. Com a alteração proposta, não só as pessoas jurídicas, mas também as pessoas físicas poderão adotar as praças. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo, sala das sessões em 4 de agosto de 2021, vereadora Juliana Matter, relatora. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agronegócios, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Trabalho e Emprego. Projeto de lei de número 38, que altera dispositivos na Lei Municipal número 614 de 2006, que institui o programa de adoção de praças públicas e de esportes de áreas de lazer e áreas verdes, e da outras providências. Relator, Giovan dos Santos. Projeto de lei, ora encaminhada, visa alterar alguns dispositivos da lei em vigor no que se refere à correção da linguagem e à ampliação de sua abrangência. Com a alteração proposta, não só as pessoas jurídicas, mas as pessoas físicas também poderão adotar as praças. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 4 de agosto de 2021. Relator, vereador Giovan dos Santos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei de número 40, que dispõe sobre a criação de programa de promoção da saúde municipal e da outras providências. Relator é o vereador Davi Souza. O projeto de lei visa oferecer condições para que a Secretaria de Saúde, por meio dos ESFs, possa... por meio da estratégia saúde da família, possa propiciar atendimento preventivo e reparador para a comunidade assistida. É sabido que as profissões ora propostas à criação já foram objeto de prestação de serviço junto ao Estratégia Família, Saúde da Família, no período de vigência do programa do NASF, e prestaram serviços de grande relevância para todos. Por entender que esses profissionais acresceram, autorizando essas contratações e pagamentos, cremos que fosse mais sensato optar pela contratação a título precário para a continuidade dos serviços. Nestes termos, sou pela aprovação conforme necessidade e a urgência da matéria. É o meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões em 10 de agosto de 2021, vereador Davi Souza, relator, presidente da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de número 40, que dispõe sobre a criação do Programa de Promoção Municipal, Programa da Saúde Municipal e da outras providências. Relator é o vereador Fabiano Gomes de Lima. O projeto de lei ora encaminhada à apreciação dos nobres edis visa oferecer condições para que a Secretaria de Saúde, por meio... Meu Deus. No meio da estratégia de saúde da família, eu custo falar, possa propiciar atendimento preventivo e reparador para a comunidade assistida. As profissões ora propostas, a criação já foram objeto de prestação de serviço junto à estratégia de saúde da família no período de vigência no programa do NASF e prestaram serviços de grande relevância para todos. Por entender que estes profissionais acresceram muito no serviço de saúde e com a mudança da estratégia do Ministério da Saúde, autorizando as contratações e pagamento, cremos fosse mais sensato optar pela contratação a título precário
para a continuidade dos serviços. Nesses termos, sou pela aprovação. É o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 10 de agosto de 2021. Vereador Fabiano Gomes de Lima é o relator desse projeto. E, por fim, o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao projeto de lei de número 40, que dispõe sobre a criação do Programa de Promoção da Saúde Municipal e da outras providências. O relator é o vereador Roberto Gonçalves Vieira. O projeto visa criar as funções de psicólogo, terapeuta ocupacional e de educador físico, o que muito se justifica na atualidade. Como podemos observar, temos aqui uma estratégia muito interessante ao proporcionarmos tratamento psicológico, ocupacional e físico para pacientes de forma simultânea, sendo uma função complementando a outra. É essencial a manutenção desses serviços à comunidade, especialmente nesses momentos conturbados que têm causado muitos danos emocionais devido à pandemia e suas consequências na sociedade. Muitas pessoas têm necessitado de serviços e do acompanhamento desses profissionais para poderem se reorganizar frente às adversidades causadas pela doença e os seus efeitos maléficos, bem como as famílias que foram afetadas por ela. Nesses termos, sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo, sala das sessões em 13 de agosto de 2021, Roberto Gonçalves Vieira é o relator presidente da comissão. Ordem do dia. Já conferido o quórum. Coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 35. Institui penalidade de multa por descumprimento de medidas de enfrentamento em razão da pandemia do Covid-19, epidemia ou pandemia, no município de Itaú de Minas, nas situações que especifica. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 35. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 36, torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 36. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 38. Altera dispositivos na Lei Municipal de número 614/2006, institui o programa de doação de praças públicas e de esportes, de áreas de lazer, áreas verdes, PAP e das outras providências. Só fazendo aí um breve comentário sobre essa alteração, para que a população possa entender. Foi feita aí uma correção nesse projeto, a fim de fazer uma abrangência maior no programa, para que pessoas físicas também possam ter o direito de fazer doação de praças públicas, esporte, lazer, entre mais.
É só isso. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 38. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 40. Dispõe sobre a criação do Programa de Promoção da Saúde Municipal e das outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 40. Aprovada por unanimidade. Conforme já convocada, comunica a realização de sessão ordinária logo após esta sessão. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao vereador Fabiano Gomes de Lima para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de mencionar aqui um versículo bíblico da Palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13, que diz assim: que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nesta noite pedimos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que sem o Senhor nós somos nada, mas sabemos também, Pai, quando o Senhor está conosco, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, desde já te agradeço, porque sei que o Senhor está conosco. Amém. A ata da última sessão será votada na próxima sessão. Peço ao secretário da mesa para que faça a leitura de matérias. Leitura do requerimento de número 81 de 2021. O vereador que esta subscreve requer as seguintes informações do Executivo Municipal: listagem de servidores públicos com férias prêmios vencidas e quantidade de férias a que o servidor tem direito, e se existe um cronograma de pagamento dessas férias. Justificativa: tal pedido visa fiscalização e acompanhamento do assunto. Sala das Comissões, em 18 de agosto de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Leitura do requerimento de número 82 de 2021. Os vereadores que essa subscreve requerem as seguintes informações do Executivo Municipal: quais as requisições de pequenos valores pagos pela administração entre janeiro de 2017 e agosto de 2021? Dessas RPVs, quando da ordem de sua execução teve atraso nos pagamentos? Se sim, descreva esses possíveis atrasos. Das RPVs que foram pagas no período de janeiro de 2017 e agosto de 2021, quais foram seus valores individualizados por servidor? Dispensa-se o nome do servidor. E qual a programação para pagamento das férias das próximas RPVs? Há atualmente notificação dirigida à Prefeitura Municipal de Itaú de Minas para pagamentos de RPVs nos próximos meses? Se sim, quais valores individualizados por servidor? E dispensa-se o nome do servidor. Justificativa: o pedido visa fiscalização e acompanhamento do assunto. Sala das Comissões, em 20 de agosto de 2021. Os vereadores Maria Helena Faria Fraga, Davi Souza, Cláudia Calisto Simão, Geovan dos Santos e Juliana Mater. Indicação de número 99 de 2021. O vereador que essa subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que sejam construídas guaritas de proteção em pontos de ônibus escolar, antes do retorno das aulas presenciais. Justificativa: reforçamos a sua necessidade, pois a iniciativa tem por finalidade proteger os alunos usuários, especialmente nos dias de chuva, pois as crianças que ali esperam o transporte escolar sofrem com as intempéries do tempo ao esperar pelo transporte escolar no ponto sem nenhum tipo de proteção. Tanto as famílias como os usuários estão insatisfeitos e solicitam uma providência imediata para o problema, que é simples de ser resolvido e de baixo custo aos cofres públicos. Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2021, vereador Geovan dos Santos. Ordem do dia. Conferido o quórum. Coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 35. Institui penalidade de multa por descumprimento de medidas de enfrentamento em razão da pandemia de Covid-19, epidemia ou pandemia no município de Itaú de Minas, nas situações que especificam.
Coloco em segunda votação o projeto de lei número 35. Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 36, torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores, funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Presidente, gostaria de fazer algumas considerações em relação a esse projeto, que é de minha autoria, ressaltando que a vida do aluno gira em torno da escola, né? Além da questão de estudar, o aluno se alimenta na escola, extravasa suas emoções, e a ideia desse projeto é justamente tornar o ambiente escolar, que às vezes, muitas vezes, aliás, é o único espaço de interação de crianças e adolescentes. Tornar esse ambiente o mais seguro possível, além de proporcionar segurança para os educadores também numa situação de emergência que possa vir a acontecer. Completando as palavras da colega vereadora, quero dizer que sou favorável ao projeto e deixando claro que eu tenho conhecimento do jurídico da casa, que deu por inconstitucional esse projeto, né, devido a essa obrigatoriedade. Então, são coisas que a lei às vezes barra alguma coisa que traga o bem. Mas eu voto a favor, mesmo tendo, né, o parecer jurídico da casa pela inconstitucionalidade, e apoio, que eu acho que isso, sim, só vai trazer benefício. Obrigada, vereador. Só ressaltando a importância de trazer essa situação para mais próximo da nossa realidade. Já existe uma lei federal, né, de acordo com um movimento nacional que foi feito em razão de um óbito de uma criança de 9 anos no ambiente de escola no estado de São Paulo. E aqui em Itaú de Minas foi realizado um único treinamento na gestão passada, na gestão anterior, né? E então, trazendo esse projeto como lei municipal, vai tornar obrigatória essa capacitação e periódica, o que é mais importante, porque existe uma grande rotatividade de funcionários no setor de educação. Muitos trabalham sob contrato, de forma provisória, por isso é importante estar sempre reciclando esses conhecimentos e aplicando no dia a dia. Essa que é a proposta do projeto. Por isso que eu parabenizo você, né, e falo que é isso daí, que eu acho que é o mais importante numa casa legislativa. As leis são feitas para buscar o que é justo e o que é bom para toda comunidade. E, às vezes, elas têm alguns erros. E nós estamos aqui para debater, para corrigi-las, alterá-las, para o bem de todos. Parabéns. Também gostaria de parabenizar a Juliana. É uma coisa bem importante, a gente percebe que o conhecimento, a sabedoria, é algo que a gente leva para a vida toda. Os profissionais aí da saúde, na qual, ao ser capacitado nesse quesito de primeiros socorros, sabes que vão ter aí, nós vamos ter, né, mais pessoas capacitadas para o dia a dia, né? Pode ser usado também na escola, mas tendo esse conhecimento básico, quem sabe, salve uma vida na nossa vida rotineira aí. Eu sou sempre favorável ao conhecimento e à sabedoria, porque é algo que ninguém pode tirar de nós. Parabéns, vereador. Gostaria também de
me posicionar sobre o projeto. É muito importante, porque vivenciei na escola muitos casos que, por mais que a gente esteja com todos os funcionários ali, olhando as crianças, criança é uma caixinha de surpresa, gente. Às vezes coloca uma coisa na boca que não pode, às vezes engasga, às vezes ela cai. A gente, assim, na hora do calor ali da situação, a gente não saber o que faz é muito difícil. Então, isso é muito válido, né? Então, eu queria me posicionar aí a favor, Juliana, que esse projeto é muito bom. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 36. Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 38, altera dispositivos na Lei Municipal de número 614/2006, institui o programa de doação de praças públicas de esportes, de áreas de lazer, áreas verdes, o PAP e das outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 38. Aprovada por unanimidade. Coloca em segunda discussão o projeto de lei de número 40. Dispõe sobre a criação do Programa de Promoção da Saúde Municipal e das outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 40. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento de número 81, Fabiano Lima, requer do Executivo Municipal listagem de servidores públicos com férias prêmios vencidas e quantidade de férias por servidores. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento de número 82, diversos vereadores requerem informações do Executivo Municipal a respeito dos RPVs, aprovada por unanimidade. Suspenda a sessão para que a Comissão de Legislação emita pareceres em redação final aos projetos ora aprovados em segundo turno.
Reiniciando a sessão, peço ao secretário para que faça a leitura dos pareceres em redação final. Leitura de pareceres em redação final. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ao projeto de lei de número 35, que institui a penalidade de multa por descumprimento de medidas de enfrentamento em razão da pandemia de Covid-19 no município de Itaú de Minas, nas situações que especifica. A relatora é a vereadora Juliana Matter. A matéria em análise não sofreu emenda em seu texto original. Procedemos à correção de um erro de digitação no artigo 2º, no termo organizando para organizador. A nova redação segue anexa, devidamente corrigida, e nada houve que retocá-la para adequá-la ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das sessões em 24 de agosto de 2021, Juliana Matter, relatora vice-presidente, pelas conclusões, Davi Souza, presidente, Roberto Gonçalves Vieira, membro. Projeto de lei de número 35 de 2021. Esse faz parte, tá, da redação. Tamanho. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer em redação final. Projeto de lei de número 36 de 2021. Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Relatora é a vereadora Juliana Matter. A matéria em análise não sofreu emenda em seu texto original e nada houve que retocá-la para adequá-la ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 24 de agosto de 2021. Juliana Matter, relatora vice-presidente, pelas conclusões, Davi Souza, presidente, e o Roberto Gonçalves Vieira, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer em redação final ao projeto de lei de número 38 de 2021, que altera dispositivos na Lei Municipal de número 614 de 2006, que institui o programa de adoção de praças públicas e de esportes, de áreas de lazer e áreas verdes, e da outras providências. Relator, vereador Davi Souza. A matéria em análise não sofreu emenda em seu texto original e nada houve que retocá-lo para adequá-lo ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 24 de agosto de 2021. Vereador Davi Souza, relator presidente. Pelas conclusões, Juliana Matter, vice-presidente. Roberto Gonçalves Vieira, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer em redação final o projeto de lei de número 40 de 2021, que institui a criação de programa de promoção da saúde municipal e da outras providências. Relator, vereador Roberto Gonçalves Vieira. A matéria em análise não sofreu emenda em seu texto original e nada houve que retocá-la para adequá-la ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 24 de agosto de 2021. Relator, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Pelas conclusões, Davi Souza, presidente, e Juliana Matter, vice-presidente. Coloco em única discussão os pareceres em redação final. Coloco em única votação os pareceres em redação final. Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa da presidente Cláudia, em seu nome os demais vereadores, a todos os funcionários da casa, ao Liel, segurança, e a todos que estão assistindo pelas redes sociais e que, porventura, ainda vai assistir.
Gostaria de falar a respeito do requerimento que eu solicitei aí ao Executivo, a respeito do esclarecimento aí das férias prêmios dos funcionários. A gente vê aí a preocupação, tanto dos funcionários como nós mesmos, representantes do povo. Essa dívida aí com o próprio funcionário está cada dia crescendo mais, né? E a preocupação nossa com esse requerimento é ver se existe um cronograma aí para ser cumprido, ou se já está pensando. Eu até gostaria de fazer uma pergunta ao Executivo aqui, se foi prevista alguma despesa de pagamento de férias prêmios para esse ano, visto que hoje tivemos a nossa audiência pública aqui, né? E essa semana poderemos ainda, se não tem anexado aí esse planejamento de despesa para essa finalidade, seria uma boa oportunidade aí de pensar aí, né, de amenizar o impacto aí com os funcionários públicos e acalentar também as dificuldades que os funcionários públicos estão enfrentando aí, as dificuldades financeiras no dia a dia. Sabemos que esse dinheiro aí vindo para o funcionário vai ser de grande valia aí para as famílias. Outro tópico que eu queria falar aqui é a respeito da Delegacia Civil. É uma coisa que nós estamos preocupados também, porque está afetando até a receita do nosso próprio município. O Executivo tem desempenhado aí um papel fundamental, colocando uma pessoa ali que já está desempenhando a função bem feita. Eu tenho acompanhado lá, o funcionário que o Executivo colocou na Delegacia Civil está fazendo o papel dele bem feito, mas não é o suficiente. A parte burocrática de rodar os documentos, de fazer a documentação, a parte interna da delegacia, essa não foi delegada a ele, tanto é de responsabilidade de funcionário do Estado. Essa dificuldade está trazendo muito prejuízo para a população, para o município, para a receita dos cofres públicos. Eu vou trazer aqui 2 exemplos. Um exemplo, a pessoa me falou que poderia citar o nome dele, porque ele se precisar, ele vai estar junto, porque ele está preocupado com o município, ele é daqui, é o Ronan Veículos. Ele faz transferência mensais de mais ou menos 20 veículos por mês. E ele está buscando outro município, ele está buscando Pratápolis. Por quê? Ele fala que ele mexe com vendas rotineiras de veículo. Se ele colocar um veículo para ser transferido no município de Itaú de Minas, o veículo vai ficar parado na garagem dele por em torno de 2 meses, 3 meses aí para ter essa transferência de propriedade. E ele não pode ficar com essa situação. Então, ele tem buscado aí auxílio em Pratápolis. Pratápolis tem feito um ótimo trabalho, fazendo os trabalhos de forma bem rápida. E isso Itaú de Minas está deixando de ganhar, né? Imagina só, somente uma pessoa deixando aí de transferir 20 veículos para o nosso município. Olha só aí, você já vê a arrecadação que Itaú de Minas já está perdendo. E tem uma transportadora de veículos de caminhão pesado também que está fazendo a mesma coisa, visto que ele não pode ficar com o caminhão rodando em situação ilegal, visto as situações aí de pendências de multa e tudo mais. Ele colocou aí a situação dele, mas pediu que não fosse mencionado o seu nome, e em respeito a essa pessoa, mas só em trazendo essa situação para a população, que nosso município está perdendo com isso. E nós, até hoje, a gente buscou recursos somente verbalmente, né? Então, hoje, preocupado com essa situação, eu solicitei até a coordenadora aqui do nosso prédio, a Angelita, a fazer um ofício, oficializar esse ofício, pedir também para o Executivo falou que vai fazer esse ofício também à Regional de Passo, pedindo aí um reforço aí no nosso setor de trânsito, para que venha solucionar, ou traz uma equipe para até reparar todos esses documentos que estão parados, estão estacionados na delegacia, e até dar uma aliviada para que depois a casa torne de forma... Posso? Pode? Roberto,
é que eu conversei com o executivo, só para iniciar o assunto, o Reinaldinho conseguiu, o doutor Giovanni deu a senha para ele, e ele está indo em Pratápolis com o Glaucio para organizar os documentos. Assim, ele está aprendendo para ele poder fazer aqui, tá? Então, assim, não está com muita agilidade, porque ele ainda está aprendendo, mas ele vai conseguir fazer os documentos. Nós já conversamos a respeito de ir em Passos, né, na nossa regional de Passos, para poder pedir para vir alguém para cá, né? Então, mas é muito, muito difícil a gente conseguir essa transferência de alguém para cá, mas o Reinaldinho já foi disponibilizado para lá para ver se melhora essa situação, porque essa situação é muito preocupante na nossa cidade. Bom, obrigada. Viu? Então, essa preocupação, o presidente, até nem é questão de transferência de funcionário. A gente pedir só um apoio para que até que essa só para dar uma aliviada. Eu sou vítima dessa situação. Eu coloquei uma transferência ali há quase 3 meses. Até hoje eu não consegui pegar meu documento. Eu estou na fila, né? Graças a Deus meu documento ficou pronto. Agora falta só a placa. Mas, vista essa dificuldade, eu acho válido fazer um ofício, todos os vereadores assinarem e pedir um reforço ali à regional, oficializar isso. Quem sabe o Carlos Pimenta lá dá uma ajuda para a gente. Até o executivo, falei com eles, também se comprometeu realmente de fazer um ofício também e mandar em nome do executivo para que essa situação seja acalentada. A gente vê que o prejuízo não fica só nas pessoas que fazem transferências. Nós temos aqui três despachantes aí que dependem desse serviço. E se não desenrolar isso, são os 3 estabelecimentos aí também que deixam de ganhar. Em uma situação passa por problemas e acaba que a receita da própria empresa fica engessada. Preocupando só com isso, eu gostaria de que todos os vereadores assinassem esse ofício, até em nome de todos, mas que buscamos aí uma forma aí de amenizar esse impacto aí à nossa delegacia. Obrigado, é só por hoje, presidente, eu devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Giovando dos Santos. Cumprimento, a presidente, Maria Helena, vice-presidente, meus amigos, pessoal que trabalha com a gente aqui na Câmara, nosso amigo Eliel também, que não é direto, Eliel, mas está sempre presente, dando uma força para a gente, e o pessoal das redes sociais também. Presidente, gostaria de dizer que para mim foi até uma surpresa, porque com essa sequidão aí, e queimadas e muito pó nessas estradas rurais, principalmente aqui no entorno da nossa cidade, e tem um caminhão-pipa, foi contratado um caminhão-pipa aí para fazer esses pequenos serviços de jogar água aí onde está precisando aí, ao entorno da nossa cidade. Então, eu gostaria de passar esse recado para o pessoal, enquanto o caminhão-pipa do município está consertando, entendeu? Então, esse caminhão, a gente ficou muito tempo aí sem água, sem jogar água nas estradas rurais, e agora tem um caminhão aí. Então, eu gostaria de passar esse recado para o pessoal, que às vezes não está sabendo também, e quem precisar, eu acho que pode procurar lá, que não sei se vai ser na hora que precisa, mas assim, com agendamento eu acho que funciona, e para amenizar esse pó para a gente aí, que está causando mal. Gostaria também, presidente, de dizer que hoje, também pelas redes sociais, eu vi dizer, colocaram lá que está faltando, mais uma vez, no PSF do Sagrada Família, o Celestino Alves Bandeira, está faltando médico, não tem médico há algum tempo já, o pessoal está necessitando de um médico lá, então eu gostaria de
de pedir a compreensão, né, do prefeito municipal, o senhor Norival Lima, para que resolvesse o mais breve possível, né, a falta desse médico, que está causando muito transtorno para a população que é assistida por esse PSF. Então, fica aqui o pedido para ele se empenhar ao máximo para contratar esse médico que está faltando no PSF do Sagrada Família. E gostaria também de comunicar aqui que o pessoal do nosso bairro rural Areia Branca, inclusive o Eliel também tem propriedade lá e sabe a dificuldade que o pessoal estava passando naquelas subidas, bem lá em cima, no topo lá, estava sem condição de tráfego. Aí nós tivemos lá, junto com o prefeito, o vereador Davi também esteve lá, e a gente pediu para que fosse, a pedido dos moradores, para que fosse arrumado lá, consertado, e com urgência, né, ele se prontificou e fez lá, a pedido dos moradores, a gente simplesmente intermediou, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Executivo Municipal por ter sanado esse problema tão rápido, né, que a gente esperava ser com mais alguns dias, mas ele viu a dificuldade que o pessoal estava enfrentando. Então, quero dar os parabéns para o Executivo e dizer que quando nós, vereadores, vamos em algum local e vimos alguma necessidade, que ele atendesse do jeito que atendeu, assim, com bastante, sanar o problema com bastante rapidez, o pessoal está todo satisfeito lá, e nós também, quando começa a funcionar, quando vai tendo essa engrenagem, todo mundo ganha. É o que eu queria dizer. Presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Juliana Mata. Cumprimento a senhora presidente, a mesa de trabalho, os demais colegas vereadores, os funcionários e o nosso vigilante sempre presente. E o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, farei menção somente em agradecimento à equipe do CRAS pela realização da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, que aconteceu na última sexta-feira, mas eu gostaria de fazer uma ressalva, que eu participei, no mínimo, de 5 ou 6 conferências municipais de assistência social. E, mais uma vez, o tema da conferência foi financiamento público e gestão de serviços socioassistenciais. Financiamento público é uma questão do governo federal, né? Assim como acontece na área de educação, com 25% do orçamento, e na área de saúde, com no mínimo 15%, a assistência social hoje não conta com nenhum percentual de financiamento público, nem a nível federal, ou estadual, ou municipal. Então, fica à mercê, a área de assistência social fica à mercê daquilo que sobra como investimento para a população, que no caso nosso aqui de pandemia, né, é a população mais carente, mais sofrida, e que tem uma maior necessidade da aplicação desses recursos. Então, o quanto esse tema é recorrente em todas as conferências municipais e o quanto demonstra que a gente não avançou praticamente nada nesse sentido. Então, fiz uma proposta durante a conferência para fixação do orçamento, né, a nível federal, de um percentual, e a nível municipal, eu queria deixar clara a questão da gestão na área de assistência social. O quanto é importante a gestão descentralizada, eu tenho falado isso, né, como a assistência social como uma política pública, né, direito do cidadão e dever do Estado, com autonomia, com aplicação dos recursos, com fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social, com participação efetiva das entidades socioassistenciais do nosso município, que tem prestado relevantes serviços aí, como a APAI, o Lar São Vicente, né, Fundação Itaú, dentre outras. Então, nós precisamos buscar uma alternativa que seja viável, que seja concreta, para dar a visibilidade que a assistência social merece, né? Então, eu sou uma trabalhadora da assistência social, represento a área social aqui nesta casa, então não poderia deixar de fazer essas observações.
E nessa linha também ressaltar a importância da Semana Nacional, né, da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É uma semana importantíssima para todas as APAES, né, do Brasil. A APAE de nossa cidade tem realizado vídeos e que tem postado na sua página do Facebook. E o objetivo dessa semana é realmente provocar um amplo debate sobre a inclusão social e, principalmente, combater a questão do preconceito e da discriminação, que nós sabemos que existe, que é uma realidade que tem que ser enfrentada, né? E precisamos aí apoiar a causa da APAE. Então, pedir para as pessoas acompanharem durante a semana os eventos que a APAE está promovendo e, na medida do possível, ajudar a entidade a se manter de pé, de acordo com a relevância desse serviço que é prestado para esse público específico. Era só, presidente, devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Quero cumprimentar a todos os meus amigos vereadores, quero cumprimentar ao Clederson, o Alisson, a Angelita e o Eliel, que estão presentes aqui na casa, e quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e que também nos assistirão. Vereadora Juliana, eu faço suas minhas palavras e eu gostaria, além de parabenizar a equipe do CRAS pela excelente conferência, e que foi um desafio para eles fazer uma conferência online. Está sendo um desafio para todos, né, mas principalmente uma conferência, onde o principal é a participação. Na realidade, a conferência é a maneira que aquela política pública tem de ouvir a demanda necessária, né? Eu quero também relatar a pouca participação de usuários dessa política, porque ninguém melhor do que quem usa o serviço para falar do serviço. A fala dos trabalhadores daquela política pública é extremamente importante, mas a fala e a necessidade de quem usa ela também. Então, assim, a próxima que tiver, pedir para mais gente participar. Vereador Fabiano, faço suas minhas palavras também frente à situação da Delegacia Civil. Assino, viu, o ofício, também te parabenizo. E também um outro trabalho da Delegacia Civil, que hoje eu tive o prazer de conhecer, o delegado Dr. Matheus, que ele é o delegado regional da Delegacia Rural. Esse é um projeto piloto que vai ser desenvolvido no município de Passos e na nossa região, para acompanhar, né, investigar os crimes rurais que está acontecendo, que nós estamos acompanhando e que também tem que ser atacado essa demanda, né? O Osmar do Correio, meu amigo Osmar do Correio, o trouxe, e o prefeito, o vice também, teve o prazer de conhecê-lo, ouvir as propostas de trabalho, as dificuldades enfrentadas e a projeção futura, né? E isso foi muito importante. Hoje nós votamos o projeto de lei sobre a adoção das praças públicas, né? E, igual o vereador Fabiano falou, esse projeto de lei, ele está alterando, né? Não mais somente quem tem comércio, quem tem uma empresa, mas também o cidadão poder ajudar, né, nessa adoção das praças públicas. E, frente a isso, eu quero, antemão, agradecer o nosso artista itauense, o Pedro Américo, né, que pintou aquele Cristo que está lá do lado da escola, de frente ao hotel, aquela área que a Stefanelli adotou, e o que era um projeto inicial de ser somente um local bonito para evitar o descarte de lixo, e aí assim é meio que conscientizar e embelezar a nossa cidade, virou uma obra de arte, graças ao trabalho conjunto de várias pessoas, e é isso que precisa, esse trabalho conjunto para um Itaú, né,
para a nossa Itaú, para os nossos itauenses. Eu também quero agradecer o deputado Emidinho pela doação de R$100 mil ao Lar São Vicente, né? Ele fez semana passada, e 200 mil para a PAI. São entidades que fazem um trabalho relevante na nossa cidade e que merece muito o nosso apoio. Presidente, por hoje é só. Obrigada. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a presidência da Casa, em seu nome, os demais colegas vereadores. Cumprimento aos servidores da Casa, nosso segurança, amigo Eliel, e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. De início, quero falar um pedido que tive hoje, pessoalmente, e teve uma explanação desse assunto nas redes sociais. Pessoal pedindo para que volta, que seja permitido o funcionamento dos brinquedos que havia ali na pracinha, o uso daqueles brinquedos, a venda de algodão doce, pipocas, etc. Que aquilo ali também, tem pessoas que dependem do faturamento que traz esses serviços lá, esses brinquedos, e que sofreram muito aí com essa longa paralisação desses serviços. E eu falo assim, a gente tem que buscar muito o que é justo. A gente vê tanta coisa aí que já foi liberado, que gera aí, até um acúmulo de pessoas, para mim, uma aglomeração, e todo mundo sentindo essa falta, de voltar tudo ao normal, de acabar com essa pandemia, de a gente poder sair um pouco mais tranquilo nas ruas e poder fazer, as coisas que a gente fazia antigamente. Poder ir nos locais, poder passear, poder seguir uma rotina normal na vida de cada um. Então, eu faço aí um pedido ao responsável por essa permissão de funcionamento desses brinquedos, dessas atividades lá na pracinha, que faça, que dê essa permissão. Um pedido verbal que eu estou fazendo, visto que já está liberando quase todas as coisas, e eu acho que aquilo ali não vai trazer uma consequência grave, uma consequência, assim, vai trazer algum mal maior do que os outros que estão liberados. Então, eu penso uma questão de justiça. E faço também já um pedido para o pessoal de lá, desses brinquedos, dessas que vende algodão doce, pipoca, esses meios lá de trabalho lá na pracinha. Que a partir do momento que seja permitido, que vocês tenham toda a responsabilidade de fazer aí, ter um funcionamento buscando a maior prevenção possível, seguindo aí os protocolos de segurança. Então, isso é um pedido que eu faço para vocês, quando voltarem, e a todos que estão tendo suas atividades voltadas. Eu acho que todo mundo estava esperando isso. Então, já que está voltando, vamos fazer aí, com segurança, para que não volte, a proliferar esse vírus aí e trazer um malefício para a nossa comunidade, visto o tanto que nós sofremos, ainda estamos sofrendo com percas de muitas pessoas queridas por essa pandemia. Então, faço esse pedido a todos, sigam os protocolos de segurança. Vamos voltando devagar às atividades, mas com toda a segurança possível.
Sobre o setor de trânsito, né, eu acho assim, não vou nem alongar o assunto, foi falado pelos vereadores que me anteciparam, mas realmente está tendo muita, mas muita reclamação. Até já discuti algum assunto e acredito que não seja, não vá conseguir alguém por parte governamental, no caso aí, né, que a polícia vai mandar alguém para estar ajudando isso. Eu acho que isso não vamos conseguir, mas eu acho que o município tem que procurar, né, visto esse serviço ser feito por um funcionário cedido pelo município, então procurar, né, tentar ver o que tem que fazer para melhorar essa prestação de serviço. Então, eu assim faço um apelo que, né, estudam com carinho essa situação, porque realmente está tendo muita, mas muita reclamação referente ao setor de trânsito. Espero que, né, providências venham a ser tomadas e que tragam uma melhoria para as pessoas que necessitam desse trabalho. Quero falar também, né, o pessoal que me procurou, já tentei fazer algo, já procurei, mas tem muitas coisas que fica fora do limite de um vereador. O vereador, ele cobra, ele pede, né, alguma coisa que esteja fora da lei, ele exige, mas ele tem suas limitações. Eu tenho sido muito procurado em relação a medicamentos de uso contínuo. Muito. E já tentei ver se conseguia, e às vezes cada um vem com uma explicação. Ó, a prefeitura falou que não vai ter agora, mas que até lá para o final do mês deve sair. Está esperando uma autorização, alguma coisa. Então, eu procurei diretamente a secretária da Saúde, que me atendeu muito bem, conforme sempre me atendeu, e o que ela me explicou foi um pouco diferente do que essas pessoas trouxeram para mim. Então, eu até pedi para ela uma comunicação melhor, né, com os dependentes desses medicamentos, porque quem usa um medicamento contínuo, o próprio nome fala, um medicamento contínuo. E se ele faz conta daquele medicamento que vai ser ganhado, então ele fica tranquilo. Chega no começo do mês, vai lá na prefeitura, a prefeitura dá o medicamento, né, dá uma guia para comprar em algum lugar, e ele continua usando o medicamento. Então, a falta de um medicamento contínuo, ela pode causar, assim, riscos graves à saúde da pessoa. Em alguns casos, pode acarretar, às vezes, até uma perda da vida da pessoa. Então, medicamento contínuo, gente, saúde não é brincadeira. Então, eu falo assim que a gente tem que cuidar disso, tem que cobrar isso, né, cobrar com muito vigor ali mesmo, para que a gente possa dar um respaldo para a nossa população. E o que a secretária me disse, que o município não tem condições de dar esses medicamentos. A demanda é muito grande. Então, foi cortados os medicamentos e esses estão sendo indicados a procurar a justiça. Por quê? Se tiver uma ordem judicial, a prefeitura ela tem que dar de todo jeito. Então, a própria prefeitura, o próprio município, a própria secretária da Saúde falou que tem passado para os usuários, né,
as pessoas que são beneficiadas com esses medicamentos para que procure a justiça, para que tenha uma autorização judicial. Aí ela não vai ficar sem esse medicamento. Então, eu estou falando para todos que me procuraram, eu procurei todos vocês e falei de um por um, mas estou falando também aqui para todos que estiverem, né, com essa dificuldade, que procurem, tá? Procura Pequenas Causas, eles vão explicar como tem que ser feito. Aí vocês não vai precisar arrumar advogado, nem nada. Vocês vão lá, eles vão explicar, vocês vão ter que ir até a Secretaria da Saúde, eles vão dar lá o documento, vocês vão ter que ter, né, como se diz, uma receita, alguma coisa assim, eu não sei detalhes, de um médico que vai estar dizendo ali, né, informando da necessidade do uso contínuo desse medicamento. E na justiça, a justiça vai ver se você realmente tem essa necessidade de ganhar, se você não consegue, né, custear este medicamento para você. Então, visto isso pela justiça, você vai ter um pedido da justiça, né, obrigando o município a dar esse medicamento periodicamente para cada um de vocês. Você gostaria, fico satisfeito que acredito que a senhora deve ser bem mais interagida do assunto. É uma situação muito lamentável, porque nem todas as famílias, nem todos os pacientes têm esse esclarecimento necessário para estar, e esse tempo necessário para aguardar uma decisão judicial, né? Sendo que a medicação, como foi mesmo colocada, é uma medicação de alto custo. Se procurou a Secretaria de Saúde é porque não tem condições de prover por recursos próprios a compra do medicamento. Então, a sugestão seria que a Secretaria de Saúde fizesse um levantamento de pacientes e da demanda de medicamentos mais comuns, porque existem alguns medicamentos que são mais comuns, né, à população, porque a partir do momento que se concede um medicamento, um tipo de remédio para uma pessoa, não se pode negar esse mesmo medicamento para os demais pacientes que procurarem, ok? Então, existem alguns medicamentos, vereador, que são muito comuns as pessoas procurarem a Secretaria de Saúde. Por exemplo, medicamento para evitar uma embolia pulmonar, né? Medicamento uma medicação para diabetes que não tem na farmácia básica, que já esgotou aquele tratamento do essencial ali e não surtiu efeito nesse paciente. Então, o médico especialista, ele passa uma medicação de ponta. E medicação de ponta existe, sim. Quem tem condição de levar, de comparecer a uma consulta, a um especialista renomado aí, falo por experiência própria, com relação à minha mãe mesmo, ela faz um tratamento cardiológico que compromete cerca de 40% do orçamento dela, né? Então, ela foi num especialista e a medicação foi toda substituída, porque a medicação que ela estava recebendo da rede não estava provocando o efeito desejado, certo? Então, a Secretaria de Saúde, eu acho que deveria fazer esse levantamento, e se for, é lógico que existe inúmeros tipos de medicação, aí para estar atendendo todo mundo e de forma igual fica inviável, o custo disso é altíssimo, mas existem medicamentos que comprometem diretamente a qualidade de vida e a questão de vida mesmo do paciente. Esses medicamentos, eu acho que a Secretaria de Saúde poderia se organizar financeiramente para estar atendendo os pacientes, porque em tempos atrás isso era concedido. Muito obrigado. Eu acho que a senhora foi, né, bem clara e volta a dizer o tanto que eu defendo a necessidade da assistência social na saúde.
tá? Sempre vou defender isso. Então, eu acho que se tivesse, teria um estudo sobre isso, né? Presidente, gostaria de um tempinho só para completar, devido à parte foi um pouco extensa. Então, falando disso, a necessidade da assistência social, fazer um estudo, ver, como a senhora disse, tem alguns casos que são assim, meio medicamentos de um valor muito alto, mas a maioria, ela é de uma faixa etária normal, né, de um preço razoável em si. E a dificuldade, você vê, vou citar 2 casos bem rápido aqui. Eu tive uma mãe de uma menina autista que me procurou pedindo remédio que ela toma para ficar calma, não está recebendo esse remédio há dias, está sem o medicamento, e ela quebrou quase a casa toda. A menina, uma menina novinha. Então, gente, é assim, faz muita falta. Tem um senhor que me procurou lá na clínica minha, lá nos animais lá, me procurou pedindo também que toma um medicamento para o coração e ele é diabético também. Então, várias medicações. Ele passou mal lá. Eu peguei ele e trouxe ele no pronto-socorro. Então, gente, a necessidade desses medicamentos de uso contínuo, ela se faz assim, é necessário. Eu acho que deveria, né, estudar mais essa situação e trazer, né, para o nosso povo aí a condição disso, porque se eles estão passando aí mal por falta desses medicamentos, é porque realmente não tem condição de comprar. Porque ninguém passa mal tendo dinheiro para comprar um medicamento, não. Né? Então, muito obrigado, a senhora, por completar aí minha explanação. Devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Dispenso, presidente. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, os servidores da casa, o Eliel, que está nos assessorando, e todos os que estão assistindo pelas redes sociais. Eu gostaria de participar também, a população de Itaú de Minas, que nós temos aqui na Câmara, para quem não sabe, o Parlamento Jovem, tem 45 alunos, esses alunos com a faixa etária de 13, 14, 15 anos, e eles estão trabalhando e participando conosco aqui, todas as quintas-feiras, às 5h30. E eles vão para Guaxupé para representar Itaú de Minas. Uma comissão vai para Guaxupé para representar Itaú de Minas, porque vai acontecer lá um encontro com todas as cidades que participam do Parlamento Jovem, e o tema do debate foi doenças mentais, cyberbullying e o que mais? Bullying e cyberbullying. Eles ganharam o tema. O tema foi escolhido por Itaú de Minas, pelos nossos alunos de Itaú de Minas, e eles vão em Guaxupé para representar a nossa Itaú. E também gostaria de falar sobre a inclusão social. A inclusão social é direito e dever de todos. E queria pedir para que os nossos comerciantes, empresários, eles pudessem ajudar a todos esses jovens que estão na PAI, que já estão assim, em idade do primeiro emprego, para que possam inserir eles junto com os outros, né, na nossa sociedade, que desse a oportunidade para essas pessoas. A gente conhece várias empresas que já dão essa oportunidade, né, empresas grandes, mas o nosso comércio, o pessoal nosso aqui, ainda, assim, eu vi uma vez, não vi mais. Então, gostaria de pedir que todos nos ajudassem aí. Presidente, me permite? Lógico. Eu não poderia deixar de falar da questão do Odair, que trabalha na PAI, cujo pagamento dele é realizado pela Giacra. Então, ele é um usuário da PAI,
que desempenha um papel importantíssimo lá dentro da entidade e recebe um salário mínimo da GIACRA para estar atuando na APAE. Então, assim, que outras empresas sigam o exemplo da GIACRA. Parabéns para a GIACRA, já começou, né? Eu gostaria de parabenizar o pessoal da saúde outra vez, já todas as vezes eu parabenizo, porque estamos vacinando 18 anos. Então, que vocês, adolescentes, possam, jovens, ir vacinar, não deixem de vacinar, porque com essa vacina nós já vimos o tanto que melhorou as loucuras, né, as internações nos hospitais. Às vezes a pessoa, como está vacinada, não é que ela não pega, não, gente, tem que continuar com os mesmos protocolos de segurança, mas ela pode pegar a doença mais branda e pode salvar sem precisar passar por uma internação, por uma intubação. Então, que os nossos jovens aí possam estar lá vacinando, não percam essa oportunidade. Queria agradecer, boa noite a todos. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.